Nós sabemos que Palpatine foi o grande arquiteto da galáxia, só que todos nós fomos enganados, porque tinha um personagem específico que foi ele exatamente a chave central para conseguir com que o Palpatine instalasse o Império Galáctico. E essa pessoa é nada mais nada menos que Jar Jar Binks. Então aí a gente fala, será que o Jar Jar Binks era um Lord Sith? Pensa só comigo. Durante um tempo a gente via ele como sendo um personagem, tipo assim, besta, que ninguém gostava, era totalmente atrapalhado, tudo mais. Só que quem sabe ele não estava fazendo isso justamente para não se passar por um Lord Sith. Porque se formos lembrar bem, em The Acolyte, o Kimir era um personagem que se passava por um bêbado, por um personagem que assim ninguém se importava com ele, até que foi revelado que na verdade ele era sim o aprendiz de Darth Plagueis. E quem sabe, o Jar Jar Binks pode não ser até um Lord Sith, mas quem sabe ele não pode ser um acólito. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu tenho que te pedir para primeiramente se inscrever aqui no canal, porque a sua inscrição ajuda muito aqui o canal, ajuda muito mesmo. E também confira aqui a descrição para os links da Amazon e do Mercado Livre, que aí comprando qualquer coisa por esses links vai estar sendo direcionada uma comissão aqui para o canal, e isso ajuda muito, galera, ajuda muito mesmo. Então conto com a ajuda de vocês para manter aqui o projeto do Nexus Nerd em funcionamento. Porque veja só o que aconteceu. O Jar Jar Binks, ele conseguiu, no final do episódio 1, ele conseguiu entrar dentro do Senado Galáctico. E aí, por conta disso, né, ele acabou conquistando a confiança dos Jedis também, e ainda por cima foi ele que foi tomando decisões que acabou fazendo com que o Palpatine tivesse poder absoluto, e ainda por cima abrindo caminho para a queda da República e a ascensão do Império. Afinal de contas, não sei se você lembra, mas no episódio 2 foi exatamente o Jar Jar Binks que concedeu os poderes emergenciais ao Palpatine, e aí isso fez com que se iniciasse as Guerras Clônicas. E a gente sabe que o Jar Jar Binks ele é natural de Naboo, e o Palpatine ele é natural da onde? De Naboo também. E aí a gente que assistiu Clone Wars, a gente conseguiu ver um pouquinho mais do Jar Jar Binks como que ele era. E a gente sabe que ele consegue saltar alto até mais do que um ser humano, e ainda por cima muitas vezes ele conseguiu desviar de blasters até mesmo desarmados, mostrando pra gente que ele simplesmente estava se atrapalhando com tudo. Tanto que naquele ônibus As Eras de Star Wars tem uma parte em que conta uma história do Capitão Rex e do Jar Jar Binks, e o Jar Jar Binks ele ainda por cima está usando um sabre de luz. E um detalhe pequeno, extremamente pequeno, que quase ninguém nota nos filmes. Percebe-se que quando os senadores eles estão falando lá no Senado, o Jar Jar Binks ele mexe os seus lábios sutilmente, e isso poderia indicar um leve controle dos Siths. Lembra lá no Harry Potter, na Pedra Filosofal, onde o Snape na verdade estava tentando proteger o Harry? Seguimos nessa mesma linha. Então quem sabe o Jar Jar Binks ele não estava manipulando o Senado. E é claro que isso aí seria a arma perfeita, porque ninguém pensaria em deixar um idiota tomar o controle da galáxia, ninguém desconfiaria dele. Porque pensa só, o Jar Jar Binks ele é um idiota, e aí ele conseguiu se infiltrar no Senado, ele teve conversas com vários políticos, vários senadores e até mesmo reis, e ainda por cima ele concedeu os poderes emergenciais ao Palpatine. E não só isso, mas aí por conta disso começou as Guerras Clônicas. E até então, no final das Guerras Clônicas, quando o Império já tomou conta da galáxia, a gente não teve nenhuma notícia sobre o Jar Jar Binks. E aí, o que a gente deduz? Que ele provavelmente era um acólito. Mas isso, na verdade, é apenas uma brincadeira. O Jar Jar Binks, ele realmente não é um Sith, mas é engraçado pensar que por mais que isso seja uma brincadeira, todas essas chaves faz muito sentido se ele fosse até um Lord Sith. E é até engraçado porque o pessoal brinca com ele de Darth Jar Jar Binks. E ainda por cima, no Fortnite, na temporada que saiu em 2025, existiu uma skin do Darth Jar Jar Binks, que inclusive ele soltava raios. E na verdade tudo isso começou em 2015 no Reddit, que aí postou essa teoria falando sobre o Jar Jar Binks ele ser um Lord Sith. E não só isso, mas o George Lucas ele planejava algo grande para o Jar Jar Binks no futuro da saga. Só que como o Jar Jar Binks sofreu uma rejeição grande
lá no episódio 1, então George Lucas acabou deixando ele de canto, mas a gente consegue ver ele um pouquinho lá em The Clone Wars. E cara, o mais engraçado é que essa teoria ela funciona justamente por Jar Jar Binks ser um personagem qualquer. Imagina esse plot twist se realmente isso acabasse virando canon. Eu tenho certeza que isso explodiria a mente de muitos fãs de Star Wars. Eu tenho certeza que no dia seguinte o George Lucas ele não poderia sair da casa dele. Ele na verdade acho que teria que fazer que nem ele fez no episódio 4, quando estreou pela primeira vez lá em 77, em que ele simplesmente pegou a sua esposa e os dois foram pro Havaí porque ele estava tão nervoso. E aí eu não duvido nada que o George Lucas ele faria isso novamente. E aí agora eu te pergunto, você acredita que o Darth Jar Jar Binks foi real? Ou você simplesmente ignora esse fato como algumas pessoas e fala tipo, ah, deixa isso pra cá. Cara, é que nem eu falei, eu acho muito interessante essa teoria que pontuaram e, como eu disse, pra mim faz sentido essa teoria, mas é claro que a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e também, se for fazer suas compras na Amazon, dá uma ajudinha aqui pro canal, porque estamos crescendo cada vez mais, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!